Em 1983, Braude testou sua teoria com uma série de experiências em colaboração com a antropóloga Marilyn Schlitz, outra pesquisadora da consciência, que trabalhara com Helmut Schmidt. Braude e Schlitz escolheram um grupo de pessoas extremamente nervosas, como tinha sido comprovado por uma elevada atividade do sistema nervoso simpático, e um grupo de pessoas mais calmas, utilizando um protocolo semelhante ao das experiências com pessoas que olhavam fixamente para outras. Braude e Schlitz tentaram de maneira alternada acalmar membros de ambos os grupos. O sucesso ou fracasso seria medido, uma vez mais, por um polígrafo que traçaria a atividade eletrodérmica da pessoa. Também foi solicitado aos voluntários que participassem de outra experiência, na qual tentariam acalmar a si mesmos por meio de métodos convencionais de relaxamento. Quando terminaram a pesquisa, Schlitz e Braude notaram uma enorme disparidade entre os resultados dos dois grupos. Como suspeitavam, o efeito foi bem mais elevado no grupo que precisava se acalmar. Na verdade, foi o maior efeito alcançado em todas as experiências de Braude. O grupo calmo, por outro lado, praticamente não registrara mudanças. O efeito alcançado por seus membros diferiu muito pouco do que seria esperado pela probabilidade. O mais estranho de tudo foi que o tamanho do efeito que as pessoas que estavam tentando acalmar o grupo agitado exerceu neste último foi apenas levemente menor do que o efeito que as pessoas exerciam em si mesmas quando usavam técnicas de relaxamento. Do ponto de vista estatístico, isso significava que outras pessoas poderiam exercer sobre você quase o mesmo efeito sobre sua mente e seu corpo que você poderia exercer sobre si mesmo. Deixar que outra pessoa expressasse uma boa intenção para você era quase tão satisfatório quanto usar o biofeedback em você mesmo. Braude tentou uma experiência semelhante para demonstrar que era possível ajudar outras pessoas a se concentrarem por meio da influência à distância. Uma vez mais, os efeitos foram maiores entre aqueles cuja atenção parecia divagar mais. A meta-análise é um método científico para avaliar se um efeito observado é real e significativo, reunindo os dados de um grande grupo de experiências individuais, frequentemente discrepantes. Na verdade, ele combina experiências isoladas, que podem às vezes ser desprezadas por serem consideradas pequenas demais, para que sejam consideradas definitivas, em uma experiência gigante. Embora a comparação de experiências de diferentes formas e tamanhos encerre problemas, ela pode nos dar uma ideia sobre a dimensão do efeito que estamos examinando. Schlitz e Braude haviam conduzido uma meta-análise com todos os estudos que conseguiram encontrar acerca do efeito da intenção sobre outras coisas vivas. Pesquisas realizadas no mundo inteiro tinham revelado que a intenção humana era capaz de influenciar bactérias, leveduras, plantas, formigas, camundongos e ratos, gatos e cachorros, preparações celulares humanas e atividade das enzimas. Estudos realizados em seres humanos haviam mostrado que um grupo de pessoas conseguira interferir com sucesso no movimento dos olhos, nos movimentos motores amplos, na respiração e até mesmo nos ritmos cerebrais de outro grupo. Os efeitos eram pequenos, mas ocorriam sistematicamente e tinham sido alcançados por pessoas comuns, recrutadas para experimentar essa habilidade pela primeira vez. No geral, de acordo com a meta-análise de Schlitz e Braude, as experiências apresentaram um índice de sucesso de 37%, quando o resultado esperado, gerado pelo acaso, era de 5%. As experiências exclusivamente de EDA apresentaram um índice de sucesso de 47%,
quando comparadas com o resultado esperado de 5% gerado pelo acaso. Esses resultados forneceram a Braud várias pistas importantes sobre a natureza da influência à distância. Estava evidente que os seres humanos comuns tinham a habilidade de influenciar outras coisas vivas em muitos níveis, nas atividades musculares e motoras, nas modificações celulares, na atividade do sistema nervoso. Esses estudos sugeriam outra estranha possibilidade, que a influência aumentava de acordo com a sua importância para o influenciador, ou com o quanto este era capaz de estabelecer uma relação com o objeto da influência. Os menores efeitos foram encontrados nas experiências com peixes, mas aumentaram nas experiências com gerbos fofinhos. Cresceram ainda mais no caso de células humanas e atingiram o máximo quando pessoas estavam tentando influenciar outra pessoa. No entanto, o maior efeito de todos ocorria quando as pessoas a serem influenciadas de fato precisavam que isso fosse feito. As que necessitavam de algo, como ficar mais calmas ou se concentrar, pareciam mais receptivas à influência do que as outras. Além disso, o mais estranho de tudo era que a influência de uma pessoa sobre outras era apenas levemente menor do que a influência dela sobre si mesma. Braud chegou a presenciar casos de telepatia durante as sessões. No início de determinada sessão, um influenciador comentara por acaso que o registro eletrodérmico do objeto estava tão organizado que o fazia lembrar de uma banda alemã de tecnopop chamada Kraftwerk. Quando Braud voltou à sala da receptora, no final da sessão, a primeira coisa que ela disse foi que no início da sessão, por algum motivo bizarro, não parara de pensar no Kraftwerk. Esse tipo de associação estava se tornando a norma do trabalho de Braud e não a exceção. Todos os cientistas envolvidos com a pesquisa da consciência pensavam na mesma coisa, porque algumas pessoas tinham uma maior capacidade de exercer uma influência e porque algumas condições eram mais propícias à influência do que as outras. Era como um labirinto secreto ao longo do qual certas pessoas conseguiam se deslocar com mais facilidade do que outras. Jan e Dune haviam descoberto que as imagens arquetípicas ou míticas que acionavam o inconsciente produziam os mais intensos efeitos psicocinéticos. A pesquisa sobre telepatia do Maimônides, altamente bem-sucedida, fora conduzida quando os participantes estavam adormecidos e sonhando. Mesmo quando fazia tentativas superficiais, Braud obteve grande sucesso durante a hipnose, tanto nas experiências de Tarte como nos experimentos de observação à distância. A comunicação ocorrera subconscientemente, sem que o receptor tivesse noção do que estava acontecendo. Braud procurara com afinco o fio condutor comum a todas essas experiências. Notara várias características que tendiam a garantir mais prontamente o sucesso, alguns tipos de técnicas de relaxamento por meio da meditação, do biofeedback ou de outro método, a redução do input sensorial ou da atividade física, os sonhos ou outros estados e sentimentos interiores, e a dependência do funcionamento do lado direito do cérebro. Braud e outros pesquisadores encontraram o que havia sido denominado efeito carneiro-bode, que funciona melhor quando acreditamos que irá funcionar e apresenta um resultado menor do que a média quando achamos que dará errado. Em ambos os casos, assim como a máquina rege, estamos influenciando os resultados, mesmo que, como um bode, o efeito seja negativo. Outra importante característica pareceu ser uma visão modificada do mundo. As pessoas eram mais propensas a ter sucesso se, em vez de acreditarem em uma distinção entre elas e o mundo, encarando as pessoas e as coisas individuais como isoladas e divisíveis, encarassem tudo como um contínuo de interrelações
e também quando compreendiam que, além dos canais habituais, existiam outras maneiras de se comunicar. Tudo indicava que quando o lado esquerdo do cérebro era acalmado e o direito passava a predominar, as pessoas comuns poderiam obter acesso a essas informações. Braud havia lido os Vedas, a Bíblia indiana dos hindus antigos, que descrevia os siddhis, ou eventos psíquicos, que ocorriam durante estados meditativos profundos. No estado mais elevado, a pessoa que medita experimenta sentimentos de um tipo de conhecimento onisciente, uma sensação de enxergar todos os lugares ao mesmo tempo. A pessoa entra em um estado de união com o objeto único que está sendo focalizado. Ela também experimenta a habilidade de alcançar consideráveis efeitos psicocinéticos, como levitar e mover objetos à distância. Em quase todos os casos, o receptor havia eliminado o bombardeamento sensorial do dia a dia e entrado em contato com uma fonte profunda de receptividade alerta. Seria possível que essa comunicação fosse como qualquer outra forma comum de comunicação e nós simplesmente não a ouvimos porque o barulho de nossa vida cotidiana o impede? Braud compreendeu que se conseguisse criar um estado de privação sensorial em uma pessoa, a mente dela talvez notasse os efeitos sutis não percebidos pelo cérebro tagarela ordinário. Será que a percepção melhoraria se a privássemos dos estímulos habituais? Isso nos daria acesso ao campo? Essa era exatamente a teoria do yogi Maharishi Mahesh, fundador da meditação transcendental. Várias pesquisas que examinaram o efeito da meditação transcendental no cérebro, realizadas pelo Laboratório de Neurocibernética do Instituto de Pesquisas do Cérebro de Moscou, revelaram um aumento em áreas do córtex que participam da percepção de informações, assim como no relacionamento existente entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. As pesquisas sugerem que a meditação abre um ponto mais as portas da percepção. Braud ouvira falar de Ganzfeld, palavra alemã que significa campo completo, um método de desligar o input sensorial, e começou a realizar experiências de pés utilizando um protocolo Ganzfeld clássico. Seus voluntários sentavam-se em uma confortável poltrona reclinável em uma sala à prova de som, com uma iluminação suave. Meias esferas semelhantes a bolas de ping-pong, partidas ao meio, eram colocadas sobre os olhos das pessoas que usavam fones de ouvido, que tocavam uma estática contínua e silenciosa. Braud pediu aos voluntários que falassem durante 20 minutos a respeito de quaisquer impressões que surgissem em suas mentes. A partir daí, a experiência seguia a estrutura usual de uma experiência de telepatia. O palpite de Braud revelou-se correto. As experiências de Ganzfeld estavam entre as mais bem-sucedidas de todas. Quando os experimentos do próprio Braud foram combinados a 27 outras, 23 ou 82%, produziram índices de sucesso mais elevados do que se esperaria de resultados meramente probabilísticos. O efeito tamanho médio foi de 0,32, igual ao efeito tamanho do Reg da Peer. Importantes mudanças no pensamento muitas vezes ocorrem com um sincronismo interessante. Charles Honorton, da clínica Maimonides, no Brooklyn, e Adrian Parker, o psicólogo da Universidade de Edimburgo, vinham refletindo exatamente sobre a mesma coisa que Braud, e também começaram a examinar o Ganzfeld como um meio de explorar a natureza da consciência humana. A meta-análise combinada de todas as experiências de Ganzfeld produziu um resultado cuja ocorrência era de 10 bilhões para 1 em relação ao mero acaso. Braud até mesmo experimentou
algumas premonições quando usou o Gansfeld em si mesmo. Certa noite, enquanto estava sentado no chão da sala de seu apartamento em Houston, com as meias bolas de ping-pongs e os fones de ouvido devidamente no lugar, ele de repente teve uma intensa e vívida visão de uma motocicleta com faróis altos andando em ruas molhadas. Pouco depois de Braud encerrar a sessão, sua mulher voltou para casa. No exato momento em que ele tivera a visão, disse ela ao marido, ela quase colidira com uma motocicleta. Ela se viu diante de uma luz forte de farol e as ruas estavam encharcadas por causa da chuva. Pensamentos a respeito da importância de seu trabalho se infiltraram na mente de Braud e provocaram uma inquietante constatação. Se éramos capazes de determinar que coisas boas acontecessem a outras pessoas, talvez também pudéssemos fazer com que as coisas ruins ocorressem. Existiam muitos relatos sobre os efeitos do voodoo, e fazia bastante sentido, levando em conta os resultados experimentais que ele vinha obtendo, que as más intenções pudessem causar algum efeito. Será que poderíamos fazer algo para nos proteger delas? Alguns trabalhos preliminares de Braud o tranquilizaram. Uma de suas experiências demonstrou que era possível bloquear ou impedir qualquer influência que não desejássemos. Isso era possível por meio de estratégias de proteção. Poderíamos visualizar um escudo seguro ou protetor, ou ainda uma barreira, ou um anteparo que impediria a penetração de tal influência. Nessa experiência era dito aos participantes que se protegessem contra a influência de 2 pesquisadores que tentariam aumentar os seus níveis de EDA. O mesmo foi tentado com outro grupo, só que dessa vez não foi recomendado aos participantes que bloqueassem qualquer influência remota. As pessoas que estavam tentando exercer a influência não tinham ciência de quem estava ou não bloqueando as tentativas. No final do experimento, o grupo protegido demonstrou bem menos efeitos físicos do que aqueles que simplesmente se deixaram ser afetados. Todo o trabalho inicial da PES havia criado uma espécie de rádio mental, no qual um participante enviava pensamentos para outro. Braud agora acreditava que a verdade era bem mais complexa. Parecia que as estruturas mentais e físicas da consciência do emissor eram capazes de exercer uma influência ordenadora no receptor menos organizado. Outra possibilidade era que ela estivesse presente o tempo todo, em alguns tipos de campo, como o campo de ponto zero, que poderia ser utilizado e mobilizado quando necessário. Essa era a opinião de David Bohm, que postulara que todas as informações estavam presentes em um domínio invisível, ou realidade superior, a ordem implícita, mas que informações ativas podiam ser convocadas como uma brigada de incêndio, nos momentos de necessidade, quando seriam necessárias e significativas. Braud desconfiava que a resposta poderia ser uma combinação dessas 2 últimas coisas, um campo de todas as informações e a capacidade dos seres humanos de fornecer informações que ajudariam a ordenar melhor outras pessoas e coisas. Na percepção habitual, a capacidade das redes dendríticas de nossos cérebros para receber informações do campo do ponto zero é seriamente limitada, como demonstrou Pribram. Estamos em sintonia apenas com uma amplitude limitada de frequências. No entanto, qualquer estado alterado de consciência, a meditação, o relaxamento, o Gansfeld, os sonhos, diminui essa limitação. De acordo com o teórico de sistemas Erwin Laszlo, é como se fôssemos um rádio e a nossa largura da banda se expandisse. As partes receptivas do cérebro se tornam mais suscetíveis a um número maior de comprimentos de onda no campo de ponto zero. Nossa capacidade de captar sinais
também aumenta durante o tipo de profunda conexão interpessoal examinada por Braud. Quando duas pessoas relaxam suas larguras de banda e tentam estabelecer algum tipo de conexão profunda, seus padrões cerebrais ficam altamente sincronizados. Pesquisas semelhantes às de Braud, realizadas no México, em que era solicitado a 2 voluntários em salas separadas que sentissem a presença um do outro, revelaram que as ondas cerebrais de ambos os participantes, medidas em leituras de eletroencefalogramas, começavam a entrar em sincronia. Ao mesmo tempo, a atividade elétrica dentro de cada hemisfério cerebral de cada participante também ficava sincronizada, fenômeno que, em geral, só ocorre durante a meditação. Não obstante, era o participante com os padrões cerebrais mais coesivos que tinha a tendência de influenciar o outro. O padrão cerebral mais ordenado sempre prevalecia. Nessa circunstância, um tipo de domínio coerente se estabelece, da maneira exata como acontece com as moléculas da água. O limite habitual de separação é transposto. O cérebro de cada um dos membros do par torna-se menos sintonizado com suas próprias informações em separado e mais receptivo às do outro. Passam a captar as informações de outra pessoa no campo de ponto zero, como se essas fossem suas. Assim como a mecânica quântica governa os sistemas vivos, a incerteza quântica e a probabilidade são características de todos os nossos processos corporais. Somos máquinas rege ambulantes. A qualquer momento da vida, qualquer um dos processos microscópicos que formam a nossa existência física e mental pode ser influenciado para seguir um entre vários caminhos. Na circunstância das experiências de Braud, em que 2 pessoas têm uma largura de banda sincronizada, o observador com maior grau de coerência ou ordem influencia os processos probabilísticos do receptor menos organizado. O membro mais ordenado dos pares de Braud estimula algum estado quântico no outro mais desordenado e o empurra suavemente em direção a um grau mais elevado de ordem. Laszlo acredita que essa noção de largura de banda expandida seria responsável por uma série de relatos enigmáticos de pessoas que se submetem à terapia de regressão ou afirmam se lembrar de vidas passadas, fenômeno que ocorre principalmente entre crianças muito pequenas. Pesquisas de EEG sobre o cérebro de crianças com menos de 5 anos mostram que ele funciona permanentemente no modo alfa, o estado de consciência alterado no adulto, e não no modo beta, costumeiro da consciência amadurecida. As crianças estão abertas a uma quantidade bem maior de informações disponíveis no campo do que o adulto típico. Na verdade, a criança vive em um estado de permanente alucinação. Se uma criança pequena afirma se lembrar de uma vida passada, ela talvez não seja capaz de distinguir suas experiências das informações de outra pessoa que estão armazenadas no campo de ponto zero. Uma característica comum, uma limitação ou um talento especial, digamos, podem ativar uma associação e a criança captaria essa informação como se fosse sua memória de uma vida passada. Não se trata de reencarnação, mas apenas do fato de uma pessoa que tem a capacidade de receber um maior número de estações e, por acidente, sintoniza a estação de rádio de outra pessoa. O modelo sugerido pelo rádio de Braud é de um universo que está, até certo ponto, sob nosso controle. Nossos desejos e intenções criam nossa realidade. Talvez sejamos capazes de usá-los para ter uma vida mais feliz, bloquear influências desfavoráveis, permanecer encerrados dentro de uma cerca protetora de boa vontade. Tome cuidado com o que você deseja, pensou Braud. Cada um de nós tem a capacidade de tornar nossos desejos realidade. Braud começou a testar essa ideia com seu jeito tranquilo e casual.
usando a intenção para obter determinados resultados. O processo só parecia funcionar quando ele usava uma forma suave de desejar, e não uma intensa determinação. Era como quando tentamos forçar o sono. Quanto mais nos esforçamos, mais interferimos no processo. Braud tinha a impressão de que os seres humanos operavam em 2 níveis, o do esforço concreto e motivado do mundo do dia a dia e o do mundo relaxado, passivo e receptivo de o campo. E os 2 pareciam incompatíveis. Com o tempo, quando os resultados que Braud desejava pareceram ocorrer com mais frequência do que o esperado pelo acaso, ele adquiriu a reputação de ser pé quente. O trabalho de Braud ofereceu provas adicionais de algo que outros cientistas estavam começando a perceber.